Boa tarde, queridos do oitavo ano. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de reprodução e do processo reprodutivo, tá? Lembrando que o processo reprodutivo, ele consiste em um processo onde um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Isso quer dizer que a reprodução é imprescindível para a manutenção das espécies, então as espécies sobrevivem através do processo de reprodução, tá? Ela costuma ser dividida em duas categorias: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Bem, a reprodução assexuada, que é esta reprodução aqui, ó, da direita, né? Nós temos, envolve apenas um indivíduo, no caso aqui uma estrela do mar, tá? Que dará origem a dois novos indivíduos. Aqui no exemplo, a estrela do mar perdeu uma das suas pernas, ela reconstitui o pedaço que ela perdeu, voltando a ser um organismo inteiro, e o pedaço que ela perdeu regenera também, formando um novo indivíduo, ou seja, uma nova estrela do mar, tá? Já na reprodução sexuada, que é o que a maioria dos indivíduos fazem, né? A maioria das espécies fazem, nós temos indivíduos que vão trocar gametas, e esses gametas, ao se unirem, vão dar origem a um novo descendente, tá? A maioria dos seres vivos fazem isso, tá bem? Aqui no exemplo, nós temos a reprodução assexuada, dois indivíduos de sexos opostos, o masculino e o feminino, aqui no caso o galo e a galinha, tá? Que são chamados de progenitores. O macho vai produzir o gameta masculino, que é a célula reprodutiva ou sexual masculina, que no caso é o espermatozoide, e a fêmea vai produzir o óvulo, que seria a célula sexual feminina. A união dessas duas células, num processo chamado de fecundação, gera o ovo ou embrião, em alguns casos, que vai dar origem ao novo descendente, tá? Vantagem da reprodução assexuada: ela é extremamente rápida e gera muitos indivíduos rapidamente. No entanto, todos os indivíduos têm a carga genética igual, eles são idênticos, e isso fragiliza essa espécie. Se uma determinada doença for capaz de matar um indivíduo, é capaz de matar todos. Já na reprodução sexuada, a vantagem é a variabilidade genética. O descendente, ele não é uma cópia idêntica nem do pai, nem da mãe. Ele é uma mistura dos genes. Ele é 50% o pai, 50% a mãe. E os teus irmãos serão também 50% o pai, 50% a mãe, mas 50% diferente. Então, os irmãos são diferentes. Essa variabilidade, ela garante um fortalecimento dessa espécie. No caso de uma doença, acometer um não acometerá todos, né? Não ficarão doentes todos, não morrerão todos, porque nós somos diferentes, tá? No entanto, tem uma desvantagem, e esse processo ele exige dois indivíduos para gerar um, e é um processo mais lento e mais demorado, tá? Então, cada processo tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Vamos estudar agora, eu vou trocar a imagem, vamos estudar agora um pouquinho a respeito dos tipos de reprodução assexuada que existem, porque são vários, tá, meus amores? Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui no foco da imagem. Melhorou um pouquinho, né? Tá. A primeira reprodução que nós vemos aí é essa daqui, ó, a bipartição. A bipartição também chamada de fissão binária ou cisparidade, tá? Essa divisão binária, como o nome já diz, você vai dividir um indivíduo, um organismo, em dois novos organismos. Ela ocorre nos organismos unicelulares, como é o caso das bactérias. Então, as bactérias se dividem desta forma aqui, tá bem? Já na gemulação, que é este próximo exemplo aqui, tá?
ela vai ocorrer nas leveduras e há a formação de uma gema. E essa gema, ela vai separar-se do indivíduo, né? Formando um novo indivíduo. Ela lembra o brotamento, tá? Mas ela não é um brotamento porque nós não estamos falando de um vegetal, tá bem? Então, isso ocorre em leveduras. Divisão múltipla, que é a terceira situação aqui, ó, tá? Ó, como vocês estão vendo aqui, nós temos uma célula, ela vai dividir várias vezes o seu núcleo, formando vários núcleos, tá? E após esses núcleos serem formados, vai acontecer a divisão múltipla desta uma célula em 3, 4, 5 células, tá bem? E normalmente isso ocorre em protozoários, aqui, ó. Vocês podem ver, nós estamos vendo alguns protozoários, ok? A multiplicação vegetativa, que é esta situação aqui, ela ocorre apenas em plantas, e é um processo que se parece muito com a fragmentação. O que que acontece? Nós temos uma parte desse vegetal que é separada, um pedaço de tronco, uma gema, uma folha, um galho, enfim, e essa parte vai criar raízes e essas raízes vão permitir que esse vegetal dê origem a um novo vegetal idêntico ao vegetal anterior, tá? O que deu origem a ele, tá bem? Já no caso da fragmentação, que é este último exemplo aqui, ó, fragmentação, tá? Ela é muito parecida com a multiplicação vegetativa, porém, ela acontece nos invertebrados, tá bem? Então, estou falando aí de alguns invertebrados marinhos, como é o caso dos pólipos, né? O que que acontece? Pedaços desse ser vivo, tá? Separa-se do restante do corpo, dois ou mais pedaços, tá bem? E cada pedaço que se separou vai formar um novo indivíduo completo, tá? Então é muito parecido com esse daqui, só que esse aqui só acontece em vegetais e esse aqui acontece em alguns invertebrados, tá? Bem, aí nós temos a partenogênese, que ocorre em abelhas, vespas e formigas, tá? É um tipo de reprodução assexuada, porque embora esse indivíduo pudesse fazer a reprodução assexuada, na falta de um macho, ela consegue se reproduzir assexuadamente. Ela consegue fazer com que o seu óvulo se desenvolva sem a necessidade da fecundação ocorrer. Tá? Então a fêmea não vai precisar do macho. E esse novo indivíduo que vai nascer, ele também é uma fêmea, tá? Para ter a origem de machos, há necessidade da reprodução sexuada, no caso, tá bem? E aí que eles vão fazer a revoada e tal. Mas elas tanto podem se reproduzir sexuadamente com o macho, como podem se reproduzir assexuadamente, desenvolvendo os seus óvulos para dar origem a novas abelhinhas, novas vespas ou novas formiguinhas, tá? E por último, o processo de esporulação, que é um processo, esse aqui, ó, que pode ocorrer nas plantas, principalmente, as plantas como os musgos e as samambaias, tá? Algumas algas e alguns fungos fazem esporulação. Então, é uma reprodução assexuada por meio de esporos. Os esporos é uma célula especializada, extremamente resistente. Ela aguenta ficar no ambiente e sobreviver a situações muito, muito, muito ruins, tá? E então essa célula ela vai ser liberada e quando as condições estiverem apropriadas, né, com a quantidade certa de luz, alimento, nutrientes e água, né, fornecimento hídrico, ela vai nascer, né, ela vai se começar a se desenvolver e formar um novo indivíduo, tá? Espero que tenha dado aí para vocês terem uma noção dos tipos de reproduções que existem, tá bem? O que é a reprodução e a sua importância,
tá? E a gente continua esse assunto de reprodução quando a gente for falar a respeito dos tipos de reprodução humana, aliás, da reprodução humana, tá bem? Qualquer dúvida, mandem dúvidas para o meu e-mail, prof_milana@yahoo.com ou dúvidas lá no meu Classroom, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.